João Fonseca chegou de vez, galera. O jovem tenista brasileiro foi o destaque da nossa equipe na disputa da Copa Davis na semana passada. Das 3 vezes que ele entrou em quadra, ele saiu 2 com a vitória. Ele perdeu contra o italiano Matteo Berrettini por 2-0. Um dos sets ele jogou muito bem e vendeu caro contra o Berrettini. Ganhou do holandês Botic van de Zandschulp por sonoros 2-0. E por que sonoros? Porque o Zandschulp ele vem de eliminar o Carlos Alcaraz do US Open. E venceu Rafael Collignon por 2-1. João Fonseca e o Brasil na Copa Davis são os destaques dessa edição do podcast Quadra Principal. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Se tiver pelo Spotify, nos siga para não perder novos episódios. E o principal de tudo, acompanhe a gente até o final. Se quiser já deixar um comentário aí falando a sua opinião sobre o desempenho brasileiro na Copa Davis, é bem-vindo também, a gente vai debatendo. João Fonseca, ele tá crescendo cada vez mais. E Daniel Barbosa, meu amigo, na última edição do podcast, quero relembrar aqui, eu já tinha demonstrado uma expectativa assim em relação ao Brasil na Copa Davis. Na minha opinião, eu realmente achava que dava para passar. Talvez aos trancos e barrancos, mas na minha opinião dava para passar. Então não foi uma surpresa o que aconteceu lá. Acho até que as coisas poderiam ter sido melhores para a nossa equipe, mas mesmo sendo eliminado, e vale ressaltar, foi a primeira vez no novo formato de Copa Davis que o Brasil chegou nessa fase de elite mundial, fase de grupos, e acho que dava para ter passado para as quartas de final, mas mesmo eliminado, as sensações, na minha opinião, são maravilhosas. Tristeza deixada de lado pós-derrota. Cara, é a primeira vez, sei lá, desde que eu acompanho o tênis mais de perto, assim, que acaba um confronto de uma participação brasileira na Copa Davis e eu acabo com uma sensação de vai nascer um negócio daí, vai sair um negócio bom. Tem um tempero, tem alguma magia aí que isso aí vai ser bacana para o Brasil. E o meu sentimento é de que agora há um trabalho de desenvolvimento de um time e que mais cedo e mais tarde o Brasil vai bater nas quartas de final, vai, quem sabe, até voltar para uma semifinal de Copa Davis, que foi o máximo que a gente atingiu, 92 e 2000. E essa foi a minha sensação. Assim, tô muito feliz, apesar da derrota, que é horrível, mas as sensações são sensações positivas. E falando de quadra e bola, Daniel, além das sensações, como que você enxerga essa vitória e as derrotas que o Brasil teve na competição? A gente perdeu por 2-1 da Itália, 2-1 contra a Holanda e ganhamos de 2-1 da Bélgica. Podia ter sido 3. E acho que a gente tem que falar um pouquinho de duplas também, porque a duplas pesou a gente para baixo, o que é raro. E o João, sem dúvida nenhuma, foi o nosso MVP, né? O moleque tem algo muito especial e a gente já vinha conversando sobre isso. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, 20 espectadores do podcast Quadra Principal. Você falou que podia dar, né? Acreditava que daria e quase deu de fato, né? A classificação não veio por detalhes. E aí, vamos lá, vamos pegar confronto a confronto aqui. O Brasil perde a estreia para a Itália era de fato favorita. A briga era com Holanda e Bélgica. Então, a Itália era favorita, o Brasil perde por 2-1, perde 2 jogos de simples, né? O primeiro jogo foi o João Fonseca contra o Berrettini, e aí, falando do João, que realmente foi o grande destaque da equipe brasileira, mas o primeiro set, acho que foi aquele nervosismo e tal, inicial, que lembremos, essa foi a primeira experiência de fato do João Fonseca, né, como titular, né, da Copa Davis. Então, você vê que o garoto, ele tá passando todas as experiências e agora teve essa experiência muito boa de estrear, né, na equipe brasileira da Copa Davis. O segundo set já fez já foi mais competitivo contra o Berrettini, né, força o tie-break, o Berrettini até chega a sacar para fechar o jogo no segundo set em 6-5, o João devolve a quebra, vai para o tie-break, o João abre 4-0, né, o João poderia ter fechado o tie-break, o Berrettini se recuperou muito bem, mas inclusive o Berrettini até elogia pós-jogo, né, na coletiva, o Berrettini elogiou muito o brasileiro, disse que ele
vai ter um futuro brilhante pela frente e tomara que o Berretini esteja certo. E aí temos os confrontos que eram os confrontos de fato que decidiriam a nossa sorte na chave, né? Com a Holanda e Bélgica. E aí temos no confronto contra a Holanda, no primeiro jogo, como você já mencionou, o João vencendo o Botic van der Zandt, você falou, né, que o holandês eliminou o Alcaraz no US Open. E aí reitera, né? Estamos no primeiro ano de fato do João, né, no circuito profissional, só no profissional, né? Porque no passado ele ainda já estava jogando alguns torneios com o profissional, mas ainda estava na chave juvenil, tanto que ainda ganha o US Open juvenil e tal. Se torna o número 1 do mundo na categoria, mas agora foco 100% no profissional. E ele já tem nesse primeiro ano, né, o ano de entrada, digamos assim, no circuito profissional, ele já tem 5 vitórias sobre o tenista top 100. Então, essa vitória em cima do Botic van der Zandt foi a 5ª vitória sobre um tenista top 100. O João que ainda está tentando chegar no top 150, né? Subindo gradativamente, né? Ganhou seu primeiro challenge semanas atrás, nos Estados Unidos. Então, tá aí já com 5 vitórias sobre tenistas top 100. E aí vamos pro jogo do Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro acaba perdendo pro Tadeu Grigspor. E aí a dupla... Esse jogo, de fato, foi que custou a classificação, né, brasileira, né? Então, se o Melo e o Matos vencem a dupla holandesa, o Brasil faria 2-1, teria 2 vitórias, assim, confirmando realmente a vitória contra a Bélgica, o Brasil se classificaria como segundo lugar da chave. Então, esse jogo aqui, no fim das contas, claro, um set ali, o Monteiro no jogo contra o Flávio Kobol, perde, salvo engano, no tie-break do terceiro jet, foi um jogo duríssimo também. O Monteiro poderia ter vencido, mas acho que esse aqui foi o diferencial, porque Melo e Matos vinham de vitória no dia anterior sobre o Bolelli e Vavassori, né? Bolelli e Vavassori, grande dupla da Itália, inclusive a dupla italiana só ganhou um jogo nesse final de semana, né? Porque eles perderam também para a dupla belga e essa derrota também custou a nossa classificação, né? Mas eu falo assim, nas nossas forças, dependendo só da gente, esse jogo da dupla brasileira contra a dupla holandesa acabou custando a nossa classificação. Porque aí perdemos a Holanda, e aí lembra daquela música do Autoramas, pra galera que gosta de um rock mais underground, chegar um momento em que as coisas não dependem mais de você, não dependem mais da sua vontade para acontecer. Você perdeu o controle, o seu dever agora é esperar. Todo o seu esforço não vale mais nada, né? O Brasil até se esforçou, ganhou da Bélgica, mais uma vitória de João Fonseca, uma vitória do Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro lutou muito contra bons Izubergs. E o jogo da dupla, que um 3-0, esse jogo também contribuiu para a nossa não classificação. Porque se o Brasil faz 3-0 contra a Bélgica, uma vitória simples da Itália sobre a Holanda garantiria a classificação brasileira também. E aí, e aí sim, o Jaime Sims muda a dupla, né? Do Melo e Matos para Matos e Meligeni. Ok, Matos e Meligeni também já tem entrosamento, já jogaram vários torneios juntos, já jogaram a Copa Davis juntos, já ganharam torneios ATP juntos, mas acabou perdendo para a boa dupla Gilles e Vliegen, né? O Cis optou, né, por essa formação, achou que o encaixe seria melhor, mas infelizmente acabamos perdendo, e esse jogo também foi um detalhe. Então foram detalhes, né? Uma clássica, um grupo muito parelho de detalhes, e aí ficamos a Itália ganhou da Bélgica, e aí ficamos no último dia. Itália precisava vencer por 3-0 contra a Holanda para o Brasil garantir a sua classificação. O Berrettini ganha o seu jogo, o Flávio Kobol ganha o seu jogo, e aí Bolelli e Vavassori nos deixam na mão. E aí vem a música do Autoramas, todo o seu esforço não vale mais nada. E aí o Brasil acabou não classificando, mas de qualquer maneira, eu acho que mostrou que mostrou um Brasil bem competitivo. O Brasil foi muito competitivo, né? Até na derrota para a Itália, o Brasil fez um bom confronto, bons confrontos contra a Holanda e contra a Bélgica. O Brasil mostrou, né, nessa primeira vez desse novo formato da Copa Davis, um formato que a gente já meteu pau várias vezes, mas nesse novo formato, a primeira vez que o Brasil está de fato na elite do tênis mundial, né, de países, o Brasil fez uma boa figuração. Ganhou um jogo, né? Vendeu caro as outras 2 derrotas, jogou bem, né? A classificação não veio por detalhes, né? Um grupo muito parelho, um grupo muito equilibrado. A gente sabia que a Itália era a primeira força do grupo e a segunda vaga ficaria entre esses 3, realmente ficou entre esses 3, e aí, por um detalhe, né? Um jogo que escapou aqui, um jogo que escapou ali, o Brasil não se classificou, mas da frustração à parte, a gente analisa o copo meio cheio. A gente tem
mostrou competitividade, a gente tem uma base interessante, a gente tem a chegada agora do João Fonseca, né, com um baita reforço para essa equipe, um menino de 18 anos, atuando como gente grande já. Parecia que, tirando o primeiro set contra o Berrettini, parecia que ele era um veterano de Copa Davis. Eu fiquei impressionado com o garoto, né, e você ainda tem uma margem de crescimento gigantesco pela frente, então a gente tem boas perspectivas para as próximas temporadas. É isso, a chegada do João é impressionante, é assustadora. Ele chega e parece que ele joga a Copa Davis há 10 anos. É muito impressionante. Mas, além da impressão que o João me passou, me surpreende muito as duplas brasileiras, que eu acho que o jogo contra a Bélgica era um jogo difícil, eu acho que era um jogo ok. Perdeu, era um jogo equilibrado mesmo. Mas a dupla contra a Holanda... E aí muita gente falou, comentou, né, sobre o jogo contra a Bélgica, poderia ter jogado o Melo ao invés do Meligeni. O Melo já não tinha ido tão bem já contra a Holanda. E aí se coloca o Melo e perde do mesmo jeito, o povo ia lá reclamar. Mas poderia ter mudado, poderia ter colocado o Meligeni. Então, assim... não seria garantia nenhuma com o Melo, a gente ganharia da Bélgica. Como eu reiterei. Claro que o Melo é muito mais experiente, né? Mas independente de quem jogasse ali, eu acho que contra a Holanda foi o grande fator. Era o jogo que era para ganhar. E aí não deu, infelizmente. E aí isso mexeu toda a estrutura que a gente precisava. Ia depender de resultado da Itália, de quanto que a Itália ia ganhar. E aí saiu da nossa mão o poder das coisas, infelizmente. Porque você vê que são detalhes, né? O Brasil deixou escapar os detalhes. Teve a derrota do Thiago Monteiro, que não era o favorito contra o Flávio Koboli, mas foi um jogo muito duro e que, assim, teve chances, né? Então, o Thiago, se a gente confirmar a vitória na dupla do Brasil, até ganharia da Itália, né? Mas, assim, não era o que a gente esperava. O Arnaldi, inclusive. O Arnaldi, né? Falei o Arnaldi. O Arnaldi, desculpa. O Koboli jogou os outros dois confrontos. O Arnaldi foi duro, mas assim, a gente não esperava uma vitória contra a Itália. Né? A nossa briga era contra a Holanda e Bélgica. Esse jogo foi o principal. Essa vitória na dupla era fundamental, porque o Brasil ganha a dupla, era 2-1 contra a Holanda, o Brasil, confirmando a vitória contra a Bélgica, estava em segundo na chave. Mas também teve a dupla que, né, se a gente ganha a dupla, era 3-0, e aí no dia seguinte a Itália, uma vitória simples da Itália, garantiria o Brasil na próxima fase. Mas são detalhes, né? A classificação não veio por detalhes, mas é do jogo, cara. É do jogo. Eles também são bem competitivos, né? Não seria fácil para ninguém, mas mostra que tem um caminho. Tem um caminho. O Brasil não foi a Bolonha para passear, não foi a passeio, foi para jogar, foi para competiu de igual para igual, mas esbarrou ali nos detalhes, algumas limitações, mas a gente tem boas perspectivas para os próximos anos. Então é isso que eu fico satisfeito, é claro, frustrado com a eliminação, mas satisfeito e animado para as próximas temporadas, o que poderá estar por vir. As sensações, derrota à parte, é algo maravilhoso, assim. Sinceramente, faz muito tempo que não tinha um jogo do Brasil na Copa Davis que a gente encerrava ele e mesmo com a derrota eu falava, ok, a gente tem um caminho aí. Porque antes parecia que era uma bagunça, inclusive a gente vai falar um pouco dessa bagunça, porque o bom trabalho que foi feito, sei lá, nos últimos 2 anos em relação ao Brasil na Copa Davis é bem diferente do que foi os últimos 20, por exemplo. Mas antes, vamos passinho a passinho aqui, porque eu vou tocar em algumas coisas um pouco delicadas. Infelizmente, nem toda pessoa que acompanha esporte é paciente, assim como a gente, ou como vocês aí da nossa audiência. Teve gente criticando a equipe brasileira pela eliminação, acho que tá tudo bem, faz parte do jogo, cada um tá livre para ter a opinião que bem entender, mas algumas pessoas do grupinho da má vontade, não importa o que aconteça, vai reclamar, vai arrumar alguma coisa para reclamar, para descontar as frustrações na equipe brasileira e tudo mais. Vi muita gente falando
que depois do Google, o tênis brasileiro foi ladeira abaixo, blá, 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 como se antes do Google o Brasil fosse uma maravilha, na elite do esporte, que não era assim também. Inclusive, esse tipo de fã me lembra muito o fã de Fórmula 1 que fala que o automobilismo brasileiro deixou de existir depois da era Senna, o que é uma grande mentira. Mas talvez essa seja uma boa oportunidade da gente ressaltar o bom trabalho que está sendo feito. Nós, do Quadra Principal, sempre fomos por uma linha, percorremos uma linha muito crítica em relação a várias coisas. E quem acompanha a gente desde o início sabe disso. Mas na hora que a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar mesmo. E tá sendo feito um bom trabalho. Dá para ver uma equipe sendo formada. E agora, com a chegada do João, era o jogador que faltava para a gente. Porque a gente viu nesses últimos 2 anos o crescimento do Thiago Monteiro, puxando mais a responsa na hora que precisa. Dessa vez ele não jogou tão bem. Ele ganhou 1 de 3 jogos. Talvez se tivesse ganhado mais um, teria feito a diferença. Mas mesmo assim, foi um cara muito importante. Ele virou um jogo que estava muito complicado contra a Bélgica. Então, apesar de não ter sido das melhores atuações, o melhor Thiago Monteiro, ainda assim ele conseguiu fazer a diferença. E a chegada do João, é sensacional. Ter Thiago e João, eu quero essa equipe que ela se desenvolva mais, porque eu boto fé que eles podem ir longe. E lembrar também, né, que nos últimos 20 anos, salvo algumas raras exceções, o tênis brasileiro patinou na Copa Davis por N motivos. E aí vai passar por má gestão da confederação e das federações lá atrás, picuinha de jogador, ex-jogador, comissão técnica, má gestão, tenista envolvido com caso de doping, e aí não importa se é proposital ou não proposital, um caso de doping é um caso de doping. Inclusive, na semana passada, teve mais um caso de doping envolvendo tenista brasileiro, lá debaixo do ranking, mas brasileiro, e até mesmo tenista envolvido com caso de manipulação de resultado. Banido então, nos do últimos esporte, 20... inclusive. Pois Banido. Exatamente. Então, não foi fácil para o tênis brasileiro percorrer os últimos 20 anos. O Guga deixou pouquíssima herança e nem é culpa dele. Foi uma herança. O que ficou foi mal aproveitado e agora a gente está tentando retomar alguma coisa. E isso acontece em várias modalidades aqui no Brasil, mas é muito fácil apontar o dedo e falar, esses caras aí é pereba, não joga nada, não sei o quê. Como se não tivesse ninguém trabalhando bem nesses 20 anos. Teve. O Bellucci, por exemplo, foi maravilhoso na época que ele defendia o Brasil na Copa Davis. É um belíssimo caso para a gente registrar. Esse crescimento do Thiago Monteiro também é fantástico. A gente só tá nos grupos, só foi para os grupos, inclusive, agora, por causa de Thiago Monteiro. Porque foi lá, bateu no peito, jogou todos os jogos e ganhou os jogos que tinha para ganhar, enquanto outros pediram dispensa da Copa Davis. Então, Daniel, me traz um alívio gigantesco ver o Brasil entrando nos eixos e se desenvolvendo cada vez mais. Esse trabalho, a gente critica aqui e ali algum detalhe ou outro, mas está sendo fundamental para essa geração, para Fonseca e outros, Age e outros caras que estão chegando aí, mas para a galera que está no juvenil agora, vai ser fundamental também. É um pavimento. E assim a gente vai criando casca para ver se uma hora bate lá nas quartas de final e na semifinal de novo. E assim, só para a gente lembrar que na própria era Guga, a gestão do CBT era uma tristeza. Só quem lembrar que teve, na própria era Guga, teve um boicote dos tenistas, inclusive o Guga fazia parte desse boicote, né, que os jogadores não jogaram, não representaram o Brasil num confronto da Copa Davis, que por divergências com a CBT, inclusive o Brasil até caiu, se não me engano, para a terceira divisão na época. Então, você vê que até na época dele tinha esses problemas, né? E assim, falar que o Brasil não aproveitou a era Guga, isso é chover no molhado, gente. Todo mundo sabe como o Brasil não aproveita muitos jogadores de outros, atletas de outras nacionalidades não, de outros esportes, atletas brasileiros de outros esportes, que são fenômenos, que são acima da média e tal. Né, o
Ô, Daniel, acho que tirando aí a ginástica, porque eu acho que a ginástica é o que ela fez nos últimos 20 anos, se a gente pegar, pô, a Daiane dos Santos, É uma exceção. poderia ter ganho medalha lá em Atenas, poderia ter sido campeã olímpica. Não foi, por coisas que aconteceram na competição, que acontecem. E 20 anos depois, ver a Rebeca no solo ganhar a medalha de ouro do solo, isso mostra que nesses 20 anos o trabalho foi um espetáculo. Porque essa galera toda, e não foi tipo da Daiane para Rebeca, foi Exatamente. Diego no masculino, o Arthur Zanetti, o Arthur Nori, a Flavinha, a Jade principalmente, que por anos carregou a equipe e foi a principal ginasta da equipe, até a gente chegar agora no auge da Rebeca, no auge da Flávia, a Lohane muito bem, a Jade ainda maravilhosa fisicamente, a Júlia chegando agora. E outras Então, chegarão. pois e outras vão chegar, já estão chegando já. Quer dizer, tirando a ginástica no Brasil, todos os outros esportes são confusos em relação a como vai passar o bastão de uma geração muito boa para a geração que está vindo a seguir. Inclusive no futebol, tá, gente? Que é a nossa maior especialidade no país. Exatamente. E aí você vê, agora que a gente está tendo, coisa como você falou, coisa de 2 anos, que está tendo assim, um resgate, né? Que está sendo um trabalho bem feito através da CBT, com o presidente Rafael Westrup. A gente falou na semana passada dos torneios, né? Os podcasts anteriores, a gente falando de torneios, não sei se a gente falou em off ou se a gente falou no podcast, de torneios de TF, W35 aqui no Brasil. A gente teve mais um em São Paulo nessa última semana, que inclusive a Luísa Fulana disputou 2 ótimos torneios, chegou na final e um em semifinal e o outro. Então, você ter esses torneios de base, né, são importantes para o crescimento das tenistas. Então, a gente está tendo muitos torneios agora, ainda longe do ideal, o ideal a gente tem mais ainda, mas você já tem um caminho e a CBT está procurando trabalhar em relação a isso. Isso culmina na equipe brasileira, né? Então, o Brasil volta. A gente teve 3 sul-americanos, né, nessa fase de grupos, né? A Argentina conseguiu a classificação, Brasil e Chile ficaram pelo caminho, mas isso, e não é da noite para o dia, né? E aí você tem, o Brasil chegou em 2 semifinais, 92 e 2000. Em 2000 tinha o Guga, e em 92 tinha o Jaime Sims, que é o nosso capitão, e o Jaime Sims sempre em entrevista, falando sempre da importância de representar o Brasil, e ele sempre deixou isso muito claro, e sempre, né, pô, o Jaime Sims foi a minha primeira lembrança de Copa Davis, assim, assistindo, foi com o Jaime Sims, né, justamente em 92, foi a primeira Copa Davis que eu me lembro de ter assistido, né, na época da extinta TV Manchete, e o Brasil chegou na semifinal muito liderado por ele. Então ele tem essa coisa de representar. Por um jogo não conquistou a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis. Poderia ter vindo com o James em Barcelona, por muito pouco não veio. Por um set, digamos assim, não veio. Então ele traz muito isso. Então é aquilo. Quem não tiver afim, vamos com quem está afim. Então é isso. Ainda tem o Gustavo Eide, que não estava aí na equipe, mas pode ser, ainda tem muito a evoluir também, um jovem, pode também ser uma boa opção para a nossa equipe, e outros que podem chegar no decorrer do caminho. Mas eu acho que o mais importante é que a gente tem um caminho. A gente não foi para passear, competimos, não classificamos por detalhes, mas é uma pena, já pegando um embalo no outro assunto que eu quero trazer aqui para a pauta, é uma pena que é a Copa Davis. A gente é hater desse novo formato da Copa Davis, a gente nunca escondeu isso de ninguém, tá? Ou Copa Piquet. Copa Piquet podia mudar de nome, né? O vôlei não mudou, né? Não é mais Liga Mundial, não é mais Grand Prix, mudou para Liga das Nações. Muda para Copa Piquet, porque não foi a Copa Davis que a gente... O tal clima de Copa Davis que a gente fala quando tem muitos confrontos, assim, que a torcida participa muito e tal, não existe nessa Copa Piquet, né? E uma pena que praticamente ninguém viu, né, os confrontos do Brasil, né, porque ficou escondida num canal de pouco alcance aqui no Brasil, né? Então pouca gente viu os confrontos brasileiros pela Copa Davis. Então fica uma tristeza, né, por conta disso. Quer dizer, se o Brasil conseguisse a classificação, pô, ia ser sensacional, mas pouca gente ia ver. Então, a gente já tem uma competição que está esvaziada, né? Por exemplo, vou pegar os confrontos
que foi na Itália. Quando não tinha Itália disputando os jogos, as arenas estavam vazias. Se você pegar as outras sedes também. Então, né? E aí as competições passam para uma meia dúzia de pessoas assistindo. Complicado, é complicado. Então, isso joga contra o próprio produto, né? Mas eles dizem, mas é importante que a ITF está enchendo os cofres de grana, né? Então tá tudo certo. Seu Piquet também, seu Gerard Piquet também, canalha, também, enchendo os cofres de grana. Muda o nome de nome, pô. O vôlei não mudou o nome lá do Liga Mundial Grand Prix para Liga das Nações? Muda de nome, pô. Bota a Copa Piquet, homenageia esse canalha aí, que destruiu a Copa Davis. Então fica aí o meu protesto, né? Que praticamente ninguém viu os confrontos brasileiros aí. Ficou nas escondidas, é uma pena. E assim, nada contra o canal que passou. Nada. Nada contra a questão isso. é alcance. A questão é alcance, acessibilidade para as pessoas, porque se, por exemplo, passa no YouTube, pô, um monte de gente ia ver. Um monte de gente ia ver. Vamos dar um exemplo. No confronto do Brasil contra a Alemanha pela Billie Jean King Cup, no Ibirapuera, você esteve presente lá pelo quadro principal. O jogo passou no canal N Sports. N Sports é um canal novo, né, relativamente novo de esportes, que tem algumas TVs a cabo. Tem na NET, na Claro Net, tem na Sky. Né? Não está nos pacotes mais básicos. Sabendo disso, eu imagino, a N Sports tem o seu canal no YouTube e abriu o sinal de transmissão para todo mundo ver no YouTube. E eu fui um caso. Eu não tenho esse canal, recorri ao YouTube, assisti os confrontos maravilhosamente bem no sinal deles no YouTube. Os torneios ITF, que eles transmitem, os WTA 125, os torneios ITF aqui no Brasil, W35, que aconteceram em São Paulo, alguns, né? Essas últimas semanas, também eles disponibilizaram o sinal. Então, é uma pena que pouca gente viu, né? Uma pena. Isso é ruim para o produto, isso é ruim também para a nossa própria modalidade, né? A gente fica sem alcance. Sim, e mais atrapalha do que ajuda, né? Porque, beleza, você quer deixar lá naquele canal? Tudo bem, deixa lá naquele canal. Pô, os profissionais de lá devem ser super bons, devem ter feito uma transmissão super legal e tudo mais. Só que dá uma opção mais fácil para quem gosta ou para quem quer conhecer, para as pessoas assistir. Porque o que está acontecendo com a Copa Davis? O tênis já é um esporte de elite já. A gente já tá tendo problema com Disney Plus aí caro pra caramba, que é onde o tênis passa, basicamente. A temporada inteira do tênis está no Disney Plus, que agora duplicou o preço, tá bizarro, de inacessível. Por um aplicativo que é horrível, que não funciona direito. Aí já tem esse problema. Aí a Copa Davis passando num canal que, pô, muito difícil de acessar esse canal, não tem uma alternativa, vai ver como. Pô, cara, o que estão fazendo com o tênis, meu? O que estão fazendo com o tênis? Já é difícil ir jogar, já é difícil assistir uma partida. Pô, você tem que contar com a sorte de você conseguir pegar na promoção uma partida de Billie Jean King Cup para ir lá assistir no Ibirapuera e tal. Um jogo que vai passar numa cidade, que vai acontecer numa cidade específica, não vai ter em mais nenhum outro lugar, para você ter a chance de estar ali junto com a Bia, junto com a Laura, torcendo para elas e tal. Então, tipo, caraca, o tênis já é muito restrito, vocês estão restringindo ainda mais o que a Copa Davis e já até esqueci a não falar outra coisa, o nome da empresa do Piquet, junto com a Cosmos, né, Grupo Cosmos, aquela coisa horrorosa, junto com a ITF, que eles estão fazendo com a Copa Davis, enfiando eles em buraquinhos onde não dá para acessar, é terrível, isso aí vai matar o esporte, então, pelo amor de Deus, é um absurdo isso. E é isso aí. Vamos falar sobre WTA. Vamos falar sobre WTA antes que eu me irrite mais com a ITF, o Grupo Cosmos. Afinal, tivemos 2 torneios WTA na última semana. No 500 de Guadalajara, Magdalena Frech, da Polônia, cabeça de chave número 5, faturou o título
primeiro dela na elite da WTA em sua carreira. Na final, ela bateu outra surpresa na decisão, a australiana Olivia Gadek por 7-6 e 6-4. Cara, eu acho que eu lembro da Olivia Gadek em algum dos jogos que a Luísa ganhou nas duplas mistas quando ela foi campeã junto com o Rafa Matos. A Olivia Gadek eu acho que estava no caminho. E é disso que eu lembro dela. Sim. Mas talvez a grande atuação da Magdalena Frech na competição tenha sido na semifinal, quando ela venceu a Caroline Garcia por 7-6, 7-5. Legal ver a Garcia voltando a jogar um pouco melhor aos poucos aí. Teve. Não tá fazendo uma temporada tão boa quanto as anteriores. Sofreu muito com problema de rede e tudo mais. Até falou sobre isso depois dos Jogos Olímpicos. Legal ver a Garcia voltando aí a jogar melhor, mas jogaço da Frech que mandou ver nesse campeonato, hein? Muito bom. Mais uma polonesa aí com um título de WTA. Já no esvaziado, eu me enrolei para falar que é isso. No esvaziado WTA 250 de Monastir, na Tunísia, a britânica Sonai Kartal ficou com o título, batendo na decisão a eslovaca Rebeka Širankova por 6-3 e 7-5 na final. A Kartal, que veio do quali, e com esse título ela subiu incríveis 55 posições no ranking mundial. Agora ela entra no top 100, é a atual número 96 do mundo, mais uma britânica aí no top 100, se eu não me engano, são 4, né, Daniel? Se eu não estiver enganado, são 4 britânicas, algo que não acontece há bastante tempo. A gente está naquele período de ressaca após Grand Slam, né? Então, esses dois torneios aí, o WTA 500 de Guadalajara, que ano passado era WTA 1000, então foi rebaixado, digamos assim, para WTA 500, né? E, atenção, prestem muita atenção no que eu vou falar. Ano passado, a campeã foi a grega Maria Sakkari, que não disputou esse torneio e com isso, não está disputando o torneio essa semana também. E com isso, ela vai sair do top 10, gente. O meme vai acabar. Maria Sakkari estará fora do top 10 do ranking mundial na próxima atualização. Nessa ele ainda está no top 10. Mas na outra atualização, ela estará fora do top 10. Rapaz. Um milagre. Como diria André Rene, minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Mas falando da Magdalena Frech, como você falou, ela já tinha sido vice em Praga este ano, né? Então, agora, finalmente, conquista seu título, na polonesa de 26 anos de idade. E na sua campanha, ela perdeu apenas um set para a americana Ashley Kruger na segunda rodada. Sobe para número 32 do mundo, o melhor ranking da sua carreira. E a Olivia Gadek, de 22 anos de idade, realmente, você não está errado. Ela joga mais duplas, ela já está no top 100 das duplas há muito tempo. Em simples, ela ainda estava buscando crescer, finalmente, né? Consegue essa boa campanha. Ela que foi o quali e ela elimina ninguém. E a campanha na chave principal, ela eliminou ninguém mais nem menos que Sloane Stephens, Danielle Collins, Martina Trevisan e Camila Osório. Então, incrível. Não derrotou nenhuma tenista qualquer aqui, né? Então, 4 vitórias, grandes vitórias, e entra pela primeira vez no top 100 em simples, como número 88 do mundo. E a Austrália volta até top 100, né? Porque a gente teve a Bart, número 1 tempão, teve a Tomljanovic, mas a Tomljanovic ficou muito tempo fora por lesão, tá tentando ainda reencontrar o seu melhor tênis. Então, em simples, tinha um tempinho já que a gente não tinha uma australiana, né? No top 100, voltamos a ter agora com Olivia Gadek. Saudades Ashley Bart, inclusive. Saudades Ashley Bart. Aí, indo para Monastir, na Tunísia, o torneio esvaziado muito por conta da ausência da Ons Jabeur, né? A principal tenista do país, a principal tenista do continente, que anunciou que está fora da temporada 2024. Não joga mais esse ano, infelizmente a Jabeur vem numa temporada muito ruim, com muitos problemas físicos, então prejudicando a carreira. Saiu do top 20, né, do ranking mundial. Então, uma pena, né, para a ministra da Felicidade, tendo essa temporada de infelicidade, né? Então, e aí, esvaziado muito por conta da ausência do principal nome da casa, né? Então, com o torneio esvaziado, a Sonai Kartal, de 22 anos de idade, fura o quali e na campanha na chave principal perdeu apenas um set para Jacqueline Christian na primeira rodada. E, né, grande campanha entra aí pela primeira vez no top 100, 96 do mundo. A Kartal, que é muito boa,
Eu brinco muito com as britânicas, né? As ciências sazonais e tal, que só surgem na grama e tal. Mas essa aqui, ela é muito boa na quadradura. Por quê? Porque este ano ela tem 5 títulos de ITF, W35, todos em quadradura. Então, é uma tendência muito boa. Não é nem uma tendência tão alta, né? Mas ela, nesse tipo de piso, joga muito bem. E agora, vamos lá, são 4 britânicas. Vamos ver se eu lembro de alguém. Se eu esqueci de alguém. Vamos lá. Kate Boulter, Sim. Emma Raducanu, Sim. Harriet Hart e agora Sonai Kartal. Esqueci de alguém? Acho que essas 4. Eu tô na dúvida se é a Dart ou se é a Heather Watson. Deve ser a Dart. A Dart. A Watson, em simples, a Watson tá em top 100 nas duplas. Né? Em simples, deve ser isso. E é isso aí. Então, a Kartal aí surge aí, né? Então, 22 anos, jovem, margem de crescimento muito grande, já entra aí no top 100. E como é o nome dela, da eslovaca? Rebeka Shrankova, é isso? Shrankova. Chegou em sua segunda final de WTA, ela que ano passado foi vice em Bari. Se ela fosse a campeã, ela que entraria no top 100. Não conquistou, voltaria, né? Que ela já foi top 100. Ela voltaria, mas está ali pertinho, número 102 do mundo. Está pertinho ali de voltar ao top 100, a eslovaca de 27 anos de idade. E você gabaritou nas britânicas aqui, a Boulter 36, aí 70 a Raducanu, 71 a Dart e 96 a Kartal. 4 britânicas no top 100 da WTA. Muito bom esse momento para esfregar na nossa cara que não se vive só de grama lá na Grã-Bretanha. Exatamente. É isso, galera. A gente encerra aqui mais uma edição do podcast Quadra Principal, uma edição mais acalorada, mais emputecida por causa de Grupo Cosmos e ITF. Modo pistola! Mas muito feliz pelo Brasil, apesar de tudo, apesar da derrota, apesar de ter escapado ali, ficou tão perto da classificação, mas as sensações, como a gente falou aqui, as sensações que o Brasil deixa visando o futuro são muito boas e a gente torce muito para que esse trabalho continue sendo bem feito, para que o Brasil possa chegar mais perto cada vez mais e, de fato, atingir essas fases mais agudas da Copa Davis, porque uma vez lá, qualquer coisa pode acontecer. Uma vez que você chega nas quartas de final, para você ser campeão, não falta tanto. Então é muito importante chegar nas quartas de final e a gente acredita que o Brasil em breve pode conquistar isso. Valeu, Daniel. Valeu pela parceria mais uma vez. Se você ficou aí até o final é porque você gostou, ajude os criadores de conteúdo aqui. Ficamos 40 minutos falando sobre tênis quase. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e se tiver pelo Spotify, siga o Quadra Principal para não perder nenhum novo episódio. Valeu, pessoal. Até a próxima.